Oi, 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 queridos. Oi, 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 queridas, tudo bem? Amores, a nossa prova está chegando. Então, prova não, né? Verificação de aprendizagem que é mais tranquilo. Então, eu resolvi gravar a correção dos exercícios que eu havia passado para vocês. Exercícios estes que estão lá na Geek One. E, assim, dei um prazer de uma semana para vocês fazerem. Vou lançar para vocês aqui alguns questionamentos em relação a essas questões. Essas questões têm situações que eu acho que são bem importantes para a nossa VA, que tem como conteúdo somente orações subordinadas substantivas, ok? Vou puxar o videozinho para cá, para ficar mais fácil da gente conversando sobre. Aumentar um pouquinho aqui também, né, gente? Pelo amor de Deus. Amores, a primeira questão, a gente tem aqui essa situação, tá vendo? É urgente incorporar os ministérios do esporte e da cultura às iniciativas da educação. A gente tem aqui um verbinho aqui no início, outro verbinho aqui no início da outra oração. Então, eu tenho dois verbos independentes aí, construindo um período composto. E esse período composto tem uma relação de dependência. Essa parte aqui, em especial, volta, isso. Essa parte aqui em especial tem uma relação de dependência com esta parte. Então, a gente precisa ver aí o seguinte: o que é urgente? Incorporar os ministérios do esporte e da cultura às iniciativas da educação. Esse incorporar os ministérios, não, funciona como sujeito da minha oração principal em é urgente. É um sujeito posposto e, ao mesmo tempo, é um sujeito que não vem com conjunção integrante e o verbo principal, que é incorporar aqui, da oração subordinada, está reduzido de infinitivo. Então, eu tenho uma relação de subordinação com a oração principal e a oração subordinada substantiva, visto que está funcionando como uma subjetiva aí, ok? Então, respostinha aí é a letra C de casa. Amores, não necessariamente é da turma de vocês, tá? Deixar isso bem claro, que os dados são de vários alunos. Essa questão 2 vem com um texto que vai aparecer em uma outra questão também. E é um textinho que é muito bacana, é um postzinho muito bacana, cartoon, trazendo a história do desenho de um garoto solitário. Não sei como você entrou, mas mas não sei se quero que você saia. Pronto, consegui ler. Pronto. O texto verbal apresenta o que aí nessa história? Vamos lá. Amores, um período composto por coordenação? Só tem um período composto por coordenação? Não, né? Eu tenho essa relação aqui de coordenação com essa. O não sei como você entrou, coordenando, ou não sei se quero que você saia. Nós temos essas duas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma outra situação aí. Esta oração, como você entrou, é uma oração subordinada do não sei. Esta oração, se quero, é uma oração subordinada do segundo não sei, da segunda ocorrência do não sei. E a oração que você saia é também subordinada ao se quero. Então eu tenho três orações subordinadas nessa história. Então não é somente um período composto por coordenação, não é somente um período composto por subordinação, duas orações subordinadas conectivas, amores, que estão conectadas. Eu tenho duas subordinadas conectivas, mas eu também tenho coordenada conectiva. Então, um item aí equivocado. E duas orações coordenadas sindéticas. Não, tem uma assindética aqui em cima. Então, não rola, por exemplo, esses outros itens. Ok? Então, o que encaixa são três orações subordinadas, que de fato tem o como você entrou, o se quero e o você saia, que você saia. Ok? Na questão 3, a gente continua com esse mesmo postzinho fofinho. E aí ele pede uma análise das orações da tirinha. A segunda oração
é o objeto indireto da primeira. Para ser um objeto indireto, precisa ter preposição. A segunda oração, o como não é preposição, está como uma conjunção integrante aí. A terceira oração é principal em relação à quinta, mas não sei que você saia. Não rola. Ela é principal em relação a se quero. A terceira oração é coordenada sindética aditiva em relação à primeira. Não, ela é adversativa em relação à primeira. A quarta e a quinta orações têm a mesma classificação que a segunda. Sim, amores, que é a ideia de ser objetiva direta. Você entrou, como você entrou, é objetiva direta de sei. Se quero é objetiva direta do segundo sei. Que você saia é objetiva direta do quero. E a segunda e a quarta orações são subordinadas conectivas. Segunda e quarta orações. Conectivas, ela não está especificada que tipo de conectivo é esse. Então, só está falando que é conectivas. Então, como entrou, é uma conectiva? Tem um conectivo? Tem. Se quero, tem um conectivo? Até tem. Mas a gente não tem essa classificação de oração subordinada conectiva. Ok? É oração subordinada substantiva, adjetiva, adverbial, mas conectiva não, né, gente? Então ele meio que deu uma falseada nesse item aí. Quarta questão. A quarta questão vai lá em cima do que somos venenosas. A frase que a gente tem é essa daqui. Papai, é verdade que somos venenosas? Amores, a gente tem uma oração que está com um sujeito posposto. O que é verdade? Que somos venenosas. Então, esse que somos venenosas funciona como um sujeito oracional desse é verdade. O é, verbinho de ligação, o verdade, predicativo do sujeito. Então, o que está oracional aí é o meu sujeito posposto aí. Então, que somos venenosas, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Quinta questão. Nossa, o que eu fiz? Voltei. Fui lá para outra tela, gente, foi mal. Quinta questão. A gente tem aqui uma questão do IFAL e o que está colocando em xeque? A respeito do conectivo que, lembrem-se que o que é mega falciano. Ele pode ser conjunção integrante, conjunção subordinada adverbial, pode ser pronome relativo, pode ser pronome interrogativo. Então a gente tem que olhar com atenção aí, tá bom? Esclarece que os direitos infantis precisam ser recordados. Podemos dizer que o termo em evidência é classificado como, meus amores? Vamos lá. Queridos, olha só. Pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva. Esclarece o quê? Esclarece é verbo. E que está me pedindo um complemento verbal. O que ele esclarece? Que os direitos infantis precisam ser recordados. Então, esse que os direitos infantis precisam ser recordados é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. E se é uma substantiva, só pode ser conjunção integrante. Então, pronome relativo não é. Pronome relativo introduzindo a oração substantiva piorou, porque a oração substantiva só tem conjunção integrante. Conjunção integrante, ok, mas nunca vai estar num adverbial nem numa adjetiva. Conjunção integrante é exclusiva das subordinadas substantivas. Conjunção integrante e encabeça a oração subordinada substantiva, que nesse caso é uma objetiva direta. Por que não é uma conjunção explicativa? Porque uma conjunção explicativa vai estar lá nas coordenadas. E aí a gente tem uma relação de subordinação. Próxima questão, questão 6. A gente tem, nos trechos, não é possível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade. Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. As palavras estão introduzindo o quê? Né? Essa palavrinha aqui
estão introduzindo que tipo de oração aí? Amores, não é possível, a gente tem uma construção de uma subjetiva. O que não é possível? Que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade. Então, esse aqui, a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, é um sujeito posposto a oração principal. Então, oração subordinada, subjetiva, substantiva subjetiva. E digo-vos é um verbinho que, nesse contexto, ele é bitransitivo. Digo algo a alguém. A quem que eu vou dizer? A vós. E o que que eu digo? Que as lágrimas eram verdadeiras. E aí eu vim com esse objeto direto oracional, ok? Então aí uma completiva, perdão, uma objetiva direta. Li aqui a outra que fala todo mundo marcando, né, que era uma completiva nominal, e acabei falando isso. Então, digo-vos, eu digo, sujeito oculto, quem diz alguma coisa, que as lágrimas eram verdadeiras, a quem? A vós. Ok, pessoas? Questãozinha fofa, essa. Questão 7, queridos. Questão 7, a gente tem um poeminha aí, e poema geralmente vocês precisam tomar cuidado. E aí eu quero que vocês fiquem atentos, porque aqui o que está perguntando é: arrisquei perguntar, quem és? Amores, não é porque apareceram 2 pontos aqui que eu já vou te tascar aqui uma positiva, tá? É importante a gente ter isso em mente. As pessoinhas que marcaram aqui completiva nominal, cadê a pré? Cadê o substantivo que está exigindo complemento? Porque para ser completiva nominal, a oração aí subordinada está complementando uma expressão que me exige um nome, substantivo abstrato, adjetivo, advérbio, e que exige complemento preposicionado. A gente não tem aí. Quem arriscou? Eu. Arrisquei o quê? Perguntar. Perguntar o quê? Quem é vós? Quem és? Então, esse quem és, que também é oracional, porque o és aqui é uma segunda pessoa, é um verbo ser flexionado na segunda pessoa, é oracional. Então, esse quem és é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, complementando o verbo perguntar. Quem pergunta, pergunta algo. O que ele perguntou? Quem és? Prof, mas pode ter os 2 pontos numa situação como essa? Poder pode, né? A gente tem uma licença poética nessa história aí, ok? Porque em tese eu não posso separar o meu objeto do meu sujeito, o meu objeto do meu verbo, ok? É uma pontuação equivocada, até porque ele está na ordem direta aqui nessa história. Se ele estivesse numa ordem indireta, aí sim eu poderia ter alguma pontuação. Aqui parece que dá a entender que ele vai escrever um discurso direto, né? Que aí é assim: arrisquei a perguntar, 2 pontos, parágrafo, travessão. Quem é esse? Falou fulano. Alguma coisa assim, né? Então, como a gente tem uma licença poética nesse caso, cabe a gente aceitar aí, ok? Questão 8. No período, ninguém sabe como ela aceitará a proposta. A oração destacada é o quê? Amores, quem é que sabe? Ninguém, sujeito. O que ninguém sabe, né? Não sabe o quê? Quem sabe, sabe de alguma coisa ou de alguém, né? Sabe alguma coisa ou alguém, ou de alguém. E aí apareceu o que aqui? Como ela aceitará essa proposta? Esse como ela complementa o verbinho saber aí. Então, verbinho saber que é transitivo direto. E esse complemento veio oracional, com o verbinho aceitar aqui no meio. Prof, mas é um como, não é o que. O que, o ser, o como, são muito passíveis de serem conjunções integrantes aí dentro das orações subordinadas substantivas. Então, a gente tem aqui uma objetiva direta. Como não é preposição, tá bom, meus amores? Então, é importante vocês terem isso daí em mente. Queridos, questão 9. Na questão 9, a gente já tem aqui. O período, o único impedimento era que
o sorteio seria à noite, a oração sublinhada é o quê? Gente, sujeito da oração é o único impedimento. Depois eu tenho verbinho de ligação. Se eu tenho sujeito, verbo de ligação, qual é a função sintática que está precisando aparecer aí? Predicativo. É a estrutura do predicado nominal. Então, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Só que o meu predicativo do sujeito aqui veio oracional. Então, o que eu tenho? Uma oração subordinada substantiva, predicativa. Ok? Então, isso daqui está caracterizando o único impedimento. Questão 10. Assinale a alternativa em que a conjunção em que o que, né, é conjunção integrante e introduz uma oração substantiva predicativa. Se é uma predicativa, eu vou ter sujeito, verbo de ligação, e aí eu vou ter o que vai construir a minha predicativa. O é necessário, a gente tem aqui não o sujeito na frente, mas o sujeito depois. Então aqui eu tenho uma subordinada substantiva subjetiva. Penso que a economia vai se estabilizar, eu não tenho verbo de ligação, tenho um verbo significativo. Quem pensa, pensa algo. O que eu penso? Que a economia vai se estabilizar. E o sujeito aqui é sujeito oculto. Todos querem isto, que a economia se estabilize. Aqui eu já vou ter uma A positiva, que a economia se estabilize, está ampliando, especificando, detalhando o que é o isto. E o isto é o objeto direto do querem. Agora, aqui na letra A, não. Eu tenho sujeito, a tendência, verbinho de ligação, é. A tendência é o quê? Está faltando o quê? Predicativo. Que a economia se estabelece. Então, isso daqui é um predicativo para a palavrinha tendência. Amores, eu espero estar sendo clara para todos vocês. Caso eu não esteja, aquele esquema, pergunta, manda mensagem, manda e-mail, coloca no Google Sala de Aula que eu respondo para vocês, tá bom? Ou na sala de aula mesmo, presencial, caso a gente tenha aula antes da VA, ok? Questão 11, meus amores. Assinale a alternativa em que a conjunção que aí é integrante e que introduz uma oração completiva nominal. Amores, completiva nominal vai complementar ou um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio. Vai vir preposicionada sempre. E é necessária dentro do texto. Amores, se fosse aqui desejo, a gente teria uma completiva nominal. Eu tenho desejo. Desejo de quê? Aí teria um complemento nominal. Desejo de que todos sejam aprovados. Aí seria uma completiva. Só que aqui é verbo. Então, todos desejam que você se recupere logo. E aí, esse que você se recupere logo é uma oração subordinada objetiva direta. Mesma história aqui. Eu sei que você se recuperará logo. É uma objetiva direta do verbo saber. Sei aqui no meio do caminho. Nosso desejo é que você se recupere logo. Nosso desejo, sujeito. O é, verbo de ligação. Então, o que vai vir aqui é predicativo do sujeito. É a estrutura de predicativo do sujeito. Oracional. Diferente daqui, que aí eu tenho sujeito oculto, eu, estou, verbo de ligação, convicta, adjetivo, predicativo do sujeito, convicta de quê? Quem está convicto de alguma coisa. Apareceu a PrEP e, junto com a PrEP, a conjunção integrante, convicta de que você se recuperará logo. Aí essa é uma completiva nominal, que complementa a palavra convicta, que é um adjetivo, e que precisa desse complemento, e esse complemento vem preposicionado. Ok? É a regrinha de ouro aí do complemento nominal. Complementar um nome, esse nome sendo um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio, vir regido por preposição e ser uma estrutura necessária dentro do texto. Ok?
E nesse caso, como era uma completiva via oracional. Questão 12. Na questão 12, nós temos aqui, no período, no fundo, eu não estava triste com a viagem de meu pai. Era a primeira vez, ó, começou com verbo de ligação. Era a primeira vez que ele ia ficar longe de nós por algum tempo. Amores, verbo de ligação com predicativo. Cadê o sujeito? O que era a primeira vez? Que ele ia ficar longe de nós por algum tempo. Então, aí eu tenho uma construção de um sujeito oracional. Então, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tomem cuidado que a subjetiva, quando ela é desenvolvida, ela tem uma tendência a vir pós-posta à oração principal, que é o nosso caso aqui. A oração principal é era uma vez, e o que era uma vez? Que ele ia ficar longe de nós por algum tempo. E essa é a estrutura inteira funcionando como sujeito da nossa oração. Ok? Questão 13. Questão 13 a gente tem aí. É preciso que os seus olhos sejam mantidos abertos. Amores, essa é até uma estrutura que eu coloquei na explicação para vocês em sala de aula. É preciso que, é notório que, é necessário que. Essas construções são construções de orações subordinadas, substantivas, subjetivas. E não de objetivas diretas. Para ser objetiva direta, eu preciso de verbo transitivo direto e o objeto direto vira oracional. Esse preciso aqui é a ideia de ter necessidade. Então, assim, tenho necessidade, alguma coisa assim, né? Então, esse preciso aí está vindo como uma característica para esse meu sujeito. O verbo mesmo aqui é o verbo ser nessa história, ok? Então, o que está faltando é o meu sujeitinho. O que é preciso? Que os olhos sejam mantidos abertos. Então, é necessário que vocês fiquem atentos aí. Acabei de construir outra subjetiva para vocês. É necessário que... E, deixa eu só puxar a nossa questão 14, tirar isso daqui da tela rapidinho, né? Questão 14, a gente tem aí uma questão que eu gosto muito, que é para a gente identificar a conjunção integrante. Amores, a conjunção integrante, ela só aparece em oração subordinada substantiva. E se essa oração for desenvolvida ainda. E a gente precisa ficar atento para não ser um pronome relativo. Então, a gente tem aqui nessa primeira oração, a imensidão do Brasil revela que existem regiões. Revela o quê? Que existem regiões. Então, esse que existem regiões funciona como objeto direto, complemento verbal do verbo revela. Então, aqui eu já tenho uma objetiva direta de cara. De cara, que é o que a questão nos pede, ok? Por isso que essa letra A é o gabarito da questão. O que são os outros quês? Existem regiões que não foram desbravadas. Esse que está substituindo regiões. Existem regiões não foram desbravadas. Então, esse que não foram desbravadas é uma oração adjetiva restritiva. E esse que está funcionando como sujeito dessa oração adjetiva. Regiões não foram desbravadas. Então, esse aqui é um pronome relativo desta oração. E aí, no segundo caso, mesma coisa. E que mantém até hoje povos que habitam o solo nacional. Quem habita o solo nacional? Que. E esse que substitui povos. Então, esse que tem uma função de sujeito da oração também adjetiva restritiva aí, e que substitui a palavra povos para evitar uma repetição vocabular. Depois, eu tenho aqui, existem entre 2.000 e 3.000 índios, ou melhor, indígenas, tá, gente? Hoje a gente usa esse termo, que nunca tiveram contato com homens de outras etnias. Também pronome relativo. Indígenas, né, 2.000 e 3.000 índios que nunca tiveram contato
com os homens de outras etnias. Então, indígenas nunca tiveram contato com homens de outras etnias. Esse aqui também é pronome relativo, oração subordinada, introduzindo a oração subordinada restritiva e adjetiva restritiva. Esse aqui tem função sintática de sujeito da oração subordinada adjetiva. Então, a única que é, de fato, com valor de objeto direto oracional é o primeiro caso. Revela o quê? Que existem regiões. Aí, esse que existem regiões funciona como objeto direto do verbo revela. Gatinhos, eu espero que eu tenha sido, coerente, clara para vocês em relação a esse conteúdo. Caso eu não tenha sido, caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato, tá bom? Pode mandar e-mail, pode perguntar, pode me encontrar no corredor e perguntar sem nenhum problema. Eu tirar a dúvida de vocês, ok? Fiquem bem, bons estudos e até a nossa próxima aula, meus amores. Beijocas!